Quando você olhar para um dispositivo, a gente vai falar um pouco, então, como eu vou reconhecer? Então, basicamente, quase todos eles têm umas peças que são importantes. Então, eles têm uma bateria, uma bobina de aquecimento, um atomizador, que vai transformar esse líquido em aerosol, um cartucho, que contém o líquido, certo? E o bocal. E a maioria deles vai operar de maneira semelhante. Então, o Joule tem até menos variação do que tinha o cigarro eletrônico, né? Porque era bem diferente de um cigarro eletrônico do outro, quando você olhava. Isso que você falou, Gustavo falou, parece um disquete, a Ivani falou, parece uma caneta. Um telefone. Enfim. Mas é isso. O Joule parece mais um pendrive, então ele é mais discreto e passa mais desapercebido. Então, você pode, por exemplo, colocar no estojo da escola, que ninguém vai ver que não é um cigarro eletrônico, certo? E aí, o que é importante a gente lembrar é que, normalmente, esse líquido ele tem nicotina, ele tem aromatizante e ele tem umectante, certo? Isso é muito importante, porque são substâncias que são super nocivas e que vão levar a lesões pulmonares, muitas vezes irreversíveis. A gente vai falar isso porque, na verdade, essas substâncias, a gente não sabe, elas não foram feitas para serem inaladas. Então, quando você inala uma substância dessa... não se sabe o que vai acontecer no pulmão. E agora que a gente vem sabendo o que acontece aí. Bom, eles não sabiam, né, Ivani? Assim, logo que começou a utilizar o cigarro eletrônico, ninguém sabia muito do risco. Então, acho que assim, acho que a gente deve ter vivido anos aí olhando as pessoas fumando cigarro eletrônico sem saber o dano efetivo. Até que a gente começou isso que vocês ouviram anteriormente. A Sociedade Americana de Cirurgia começou a receber os pacientes com danos pulmonares e mais. Não sei se vocês ouviram o nosso primeiro episódio sobre cigarro eletrônico. Como não é uma coisa regulamentada, não tem fiscalização, a gente tinha histórias de cigarros que explodiam na boca, pessoas que perdiam metade do rosto, a boca, assim, totalmente transformadas e sequeladas em decorrência de uma coisa evitável, né? Então, assim, o que a gente conhece de fato é o efeito da nicotina. Mas como é o efeito da nicotina quando ela é inalada como aerosol, como acontece com o cigarro eletrônico? Será que a gente realmente sabe? Ou será que isso aí é maior? Sim, a gente está observando que que o dano é maior quando a nicotina é fumada pelo cigarro eletrônico. E mais um dado, a gente falou aí anteriormente que a concentração de nicotina ainda é maior. Então, assim, a gente potencializa o dano que é causado pela nicotina em inúmeras vezes, né? Não dá nem para a gente pensar. Eu estava pensando, você falou agora, porque o cigarro pode explodir e tirar um pedaço. E aqui no Brasil, como o negócio não é nem regulamentado, imagina, você vai reclamar para quem, Gustavo? Não tem. Pensa. Vai falar com o Procon. Reclama lá no Procon. Não tem. Com a cozinha de metanfetamina do Joãozinho, que fez lá. Exatamente. Aproveitou e botou uma esteira de cigarro eletrônico. Nem como. Mas a nicotina ainda a gente conhece. Agora, e as outras substâncias, né? A gente não tem como saber de fato qual é o dano. A gente vai falar um pouco sobre algumas lesões que já são descritas, mas muita coisa a gente vai ver aí ao longo dos próximos anos de dano, porque o que a gente vê é o dano agudo. Agora, o que é em médio e longo prazo? Mas, Carol, o cigarro eletrônico, afinal, ele é menos prejudicial do que o cigarro? Não. Não é. Não, com certeza ele não é menos prejudicial. Na verdade, o que a gente imagina é que ele seja mais prejudicial do que o cigarro. Bom, primeiro que ele contém nicotina, sempre tem nicotina, certo? Em quantidade grande. O que ele tem mais, Carol? Olha, ele tem uma substância que eu gosto de falar sobre ela que chama acroleína. A acroleína é uma substância que, para quem faz oncologia, a gente conhece bem. Tem um quimioterápico que é muito usado, que na hora que ele é degradado, ele forma acroleína. Sabe o que a acroleína faz? Dá sangue no xixi. Ele faz, na hora que a acroleína é eliminada pelo xixi, ela passa pela bexiga, ela queima completamente a bexiga e a pessoa faz uma hematúria franca. Você está brincando. Então, o que a gente tem que que dar? Uma hematúria é um sangramento... Sangue na urina. É uma urina, assim, totalmente sanguinolenta que a pessoa pode perder a bexiga. Você está brincando. Perder a bexiga. Então, o que a gente tem que fazer? Para usar esse quimioterápico, a gente tem que dar um antídoto chamado Mesna. Então, a gente dá um antídoto que vai se concentrar na bexiga, vai proteger, fazer uma capa de proteção. Ou seja, a acroleína na bexiga queima. A acroleína no pulmão deve queimar também, dano né? também. Com certeza dano faz. Sangue. Exato. Assim, eu não sei se o mecanismo de lesão é o mesmo. Não, ele causa danos irreversíveis ao pulmão, Carol. Gente, não acredito nisso. Pode prejudicar o cérebro em desenvolvimento, a claro, nicotina, é fácil, né? é óbvio. Você acabou né, de falar que passa rápido a barreira hematoencefálica, então óbvio. vai se concentrar e vai lesionar, né? Sim. E assim, no caso do cigarro eletrônico, que é o Juul, que é mais popular, né? É importante saber o seguinte: todas as cápsulas de Juul têm nicotina.
Nem todos os jovens sabem disso, né? E, de acordo com o fabricante, uma cápsula de Juul pode ter tanta nicotina quanto um maço inteiro de cigarros, certo? Agora, o FDA, né? Porque nos Estados Unidos é permitido comprar cigarro eletrônico. O FDA, ele garante, ele banca, ele diz que tudo bem? Como é que é? Não, o FDA foi emblemático em dizer que nenhum cigarro eletrônico é seguro, nenhum. Então, ele se posiciona de uma forma enfática e bem clara que não é para consumir. Tá? E aí você fala assim, mas puxa, então se tem todo esse olhar, esse apelo de que não é bom, por que o jovem consome? Vamos perguntar para o Gustavo. Gustavo, o que você acha que seria uma razão comum, mais comum, pelas quais o jovem gostaria de, ou gosta de usar ou usa cigarro eletrônico? Como diz minha mãe, para se aparecer. Esse é o motivo maior. Será? Eu acho Só que é. isso? Mas não tem vantagem nenhuma. Sei lá, tem coisa mais legal para fazer do que... Eu acho que é para fazer parte de uma tribo, para se aparecer. 40%. É para fazer parte de uma tribo? 40% porque alguém, ou um membro da família ou um amigo usa. Entendi. Aí não quer ficar por fora. Sim. Quer ficar por dentro? Quer ficar 40% por dentro. usa por isso. 30% usa por quê, Carol? Fala porque essa disponibilidade de sabores, cores, atrai, e aí ele usa por isso. Porque ele quer ter acesso a essa infinidade de sabores e cores que o cigarro traz. Pô, conhece a massinha da Play-Doh? É muito mais legal, velho. Hã? Pois é. Já viu isso? Chupa um pirulito. Pergunta para suas meninas. Que horror. Chupa um pirulito 7 belos. Eu tava de costas aqui, até estranhei. Mas, pergunta pro João, meu filho. Pô, a Play-Doh tem, sei lá, 188 tipos de cores. Se misturar uma com outra, dá 350. Pega uma aquarela, vai pintar Pega um uma quadro. aquarela, Pô, vai pintar E um mais Monet. ou menos 20% acham que é menos prejudicial do que o cigarro normal. Porque foi construído há 2 décadas atrás que isso era... Exatamente. A indústria manipula Os a caras informação. nem sabem o que eles estão fumando. Nem sabem. Agora, o que acontece quando você fuma um vape? Então vamos pensar, gente. Você vai ter o aquecimento da substância e vai inalar o vapor resultante desse aquecimento da substância. Tá? Então, como o cigarro tradicional, você vai inalar a fumaça do tabaco queimado. Tá? Eletronicamente lá, né? Exatamente. Não, no caso do cigarro normal, queima o tabaco e você põe para dentro aquela Isso fumaça. aí. Isso. E o outro você vai aquecer a substância e você vai inalar o que está a formação Como do se aerosol. fosse um inalador. Tá, um inalador. Tá? É. Tá. Então, e aí, Vani? Não, aí o que acontece é que o que a gente estava falando. Como tem uma bateria, aquece o líquido, aí vai para o vapor, faz um vapor com aquele líquido, com aquele cheirinho, aquele gosto, entendeu? E junto vai o que tem de ruim também, né? Aí. Que vai lá ou a nicotina ou a maconha no meio. Sim. E mais esses umectantes e Outra- tudo que a gente viu. Até Só a que- maconha, mas deve colocar umas coisas mais malucas ainda. Isso. Química Só que a grande dá um- diferença é que você não vai levar nenhuma substância favorável. Então, diferente do nebulizador que leva a medicação, a gente Não, é vai lógico. vai passar a levar substâncias nocivas que vão levar um dano pulmonar, porque a gente vai estar, como a gente falou anteriormente, da acroleína. Então, Outras substâncias também podem que levar produtos a lesão. químicos que você inala, então, quando você... Então, normalmente Vaporiza ali. você vai misturar aromatizantes, aditivos aromáticos, nicotina ou THC. THC é o Exatamente. É o que dá cannabis da lá, maconha. né? É o que dá Só a que- sensação ali da maconha, E que efeito normalmente psicológico, está né? dissolvido numa base oleosa. Gente, isso combina com o pulmão? Não parece, né? Por mais que Não. você não seja um estudioso do pulmão, é fácil você pensar que isso não combina com o pulmão, certo? É, uma coisa oleosa dentro do Sim. pulmão. Pelo amor de Deus, gente. Pensa.